Fala aí, eu sou o Vini, eu vou fazer uma gameplay hoje de um jogo que eu jogo há um tempo já. Bom, basicamente é aquele jogo que você esbagaça o dinossauro na flechada até ele dormir e você alimenta ele com comida. Basicamente é isso. Então eu vou ensinar hoje um pouco sobre meu conhecimento sobre esse jogo falido, jogo, né? Não vou entrar em detalhes, mas bom, é isso aí. Eu vou estar jogando no Play 5, porque meu PC é uma bosta, não roda esse jogo miserável, que eu não consigo entender como a empresa lança um jogo que não dá pra jogar. Wildcard, eu te odeio com todas as forças, Wildcard. Então, esse aqui são alguns mods que eu usei, bem simples. Acho que o mais foda é o do Acrocantossauro ali, porque aquele bicho é maravilhoso, cara. Como qualquer outro jogo de sobrevivência, a criação de personagem. E é claro que eu criei um personagem muito bonito. Bem, este é Nelson, com seu shape magrelo, porém bem estiloso, bem aesthetic. Eu acho incrível esse começo de Ike, porque ele só taca você no meio de uma ilha, sem nada, um monte de bicho ao redor de você e foda-se, sobrevive aí. E andando um pouco pela primeira praia do jogo que você vê, você dá de para com o primeiro bicho, né? Um incrível Parasauro. E já ativando o meu instinto de humano, comecei a bater nele porque é isso que o humano tem que fazer, né? Ele vê um bicho, ele bate no bicho. Tanto que eu fiquei batendo no bicho, ativou um lapso de inteligência nele e ele nadou pra água. E eu desisti de matar ele. Depois de dar 58 socos na cara daquele parasauro, eu lembrei que nesse jogo você tem que mudar as configuração básica do jogo. Porque senão você vai ficar uma hora pra domar um bicho. E eu não quero ficar uma hora domando um bicho. Não quero ficar uma hora ali parado olhando pro bicho dormindo enquanto come. Puta que pariu. E depois ali eu fui fazer aquela coisa básica de qualquer jogo de sobrevivência, pegar madeira, fibra, palha, pra fazer os itens básicos do jogo. E vendo agora na edição, meu boneco tá parecendo Messi. Desculpa. Então depois disso eu decidi aprender os engramas das ferramentas básicas do jogo. E nesse jogo eles decidiram que você não pode aprender todos os itens craftáveis do jogo. Por algum motivo. Cara, eu odeio essa empresa, cara. Porque a cada nível que você upa, você ganha pontos pra aprender os crafts. Então, quando você chega no nível máximo, você acabou os engrama. Você não ganha mais ponto. Então, use com sabedoria. Depois de ter pegado os recursos, eu consegui craftar uma picareta. E eu fui andar um pouco pela praia, hein, quando eu vi esse parasauro. E do nada apareceu um cria de São Paulo pra me assaltar. Se você se perguntar como que eu consegui domar esse bicho, é porque esse miserável rouba os itens que você tem no inventário. Então ele deve ter roubado alguma berry que eu tinha pegado, alguma frutinha, e foi domesticado. Queria? Não. Tenho. Tenho. E depois eu batizei de Bagrezinho. E logo em seguida, o irmão dele veio e me bateu. E eu, como receptáculo do Senhor do Caos, mandei o irmão dele atacar o irmão dele. E eu não tive um momento para apreciar o caos que estabeleci entre os irmãos. Que já veio outro bicho e me bateu. E eu, com a minha incrível sorte, em menos de 2 minutos, fui atacado pelos dois bichos mais chatos do jogo. É sério, cara. O que os caras tinham na cabeça de fazer um bicho que rouba suas coisas? Não vou falar mais nada. Depois de um tempo ali eu percebi que o Bagrezinho não tava conseguindo acertar nenhum golpe do irmão dele. Não sei por quê. Aí eu cansei e tentei matar ele. Só que aí o Bagrezinho foi lá e tirou um cochilo. Depois eu decidi colocar uma roupa no Nelson, porque ficar andando com essa sunguinha ridícula não dá, né? Aí, agora tá bonito. Agora, né, pra dar aquela farmadinha. E depois de um tempo pegando recurso, eu percebi que eu tava pegando pedra com a ferramenta errada.
que nesse jogo o machado pega pedra. Qual o sentido disso? Isso eu tomei um susto da porra, porque o bagrezinho levantou e veio até mim, numa velocidade completamente muito esquisita. Eu tomei um susto. Aí eu decidi cozinhar a carne do irmão do bagrezinho, porque a fome bate, né? E quando a fome bate, a gente tem que comer. Aí depois eu aprendi mais alguns engramas e fui fazer a coisa que o jogador mais faz no começo, que é ficar batendo em árvore e rocha. É isso que o jogador mais vai fazer no começo. Bem, aqui eu já tinha formado os materiais básicos do jogo. Fui lá pegar um pouco de carne e depois precisaria caçar mais alguma coisa. Porque eu não estava satisfeito. Eu não tinha feito nada ainda contra os animais e precisava fazer alguma coisa. Eu tinha craftado uma lança que eu joguei nele e ela ficou fincada no pescoço dele, mas não foi o suficiente. Então eu tive que voltar à velha e boa soco no rabo. Só que minha técnica infalível não estava funcionando. Então eu decidi criar mais lança. E finalmente fiz o abate. Bom que a carcaça do bicho já serviu pra gente farmar couro. Bem, eu corri na base lá rapidão e já peguei mais carne. Coisa também, quando seu boneco sente sede, que é o ícone de gotinha ali do canto, mano, você pode beber água do oceano. Qual o sentido disso, mano? Aqui eu tava craftando já a base da casa, né? E depois eu decidi upar um pouco os atributos do meu personagem. Bom, na minha opinião, os melhores atributos do seu upar são vida, estamina, peso. Esses são os melhores que você vai precisar do começo. Bem, se você entende de Ark, acho que você já entendeu o que vai acontecer aqui. Eu aprendi o engrama do porrete e tem um parasauro do meu lado. Agora eu vou esbagaçar a cara dele na paulada. Agora eu vou domar ele ao som de uma música bem empolgante. We got a #1 victory royale, yeah, Fortnite, we about to get. Então, depois de ter explodido a cara daquele parasauro com porrete, eu não estava satisfeito. Eu queria mais. Eu queria todos os animais. Então, fui atrás do primeiro voador, o Pteranodonte. Sem procurar muito, eu já tinha avistado um voando por ali. Então, fui a captura dele. De tanto que eu bati nele que ele ficou com a cabeça toda torta. E assim, seja nomeado Maldito. Ele vai ajudar bastante na nossa jornada agora. Com minha nova aquisição, voltei pra casa, que o nosso Parasauro também já tinha domado. Mano, como o bicho voador nesse jogo é burro, mano. Eu coloquei ele pra pousar na base e ele ficou girando ali. Não quero pousar. Qual o sentido, mano? Bem, aqui eu fiz uma jangada porque a gente precisa matar a tartaruga do jogo, porque ela dropa o item que dá pra fazer a cela do piteiro. Quando eu tava procurando a tartaruga, eu avistei um bicho muito esquisito que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu decidi passar longe dele, porque ele tinha uma aura gigantesca. Bem, aqui eu já tinha avistado a tartaruga e já comecei a esbagaçar a cara dela na porrada. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé. Mbappé. Bem, aí eu voltei pra jangada e fui procurar mais carbonemes para eu fazer carinho nelas. Enquanto estava fazendo meu trabalho, chegou a irmã dela e queria me bater. E aí a situação apertou e eu tive que ir embora. Não sobrou nada pro Betinho. Bem, voltando pra casa, depois eu precisei fazer narcótico, porque nem todos os animais você vai domar no porrete. Você tem que domar com flecha sedativa. Então eu fiz algumas aí. Também fiz a cela do Parasauro, porque ele farma bastante frutinha. Então, pra fazer o narcótico precisa da frutinha preta e ele farma bastante. Então ele já vai ajudar a gente. Eu também nomeei o nosso Parasauro de Jubilona. Não me pergunte esses nomes, cara. Eu também não sei. Eu também coloquei uma cama pra respawnar na base e um armário, porque eu tava ficando cheio de item já. Cara, aqui aconteceu o seguinte. Enquanto um dos momentos que eu estava farmando para construir alguma coisa, eu vi um Dilophosauro bebê órfão. E aí eu falei, vou domesticar ele. E dei o nome dele de órfão. Só que aí eu esqueci de um pequeno detalhe. Ele tava sem comida. E ele morreu. Cruel, mano. O bicho morreu de fome. É bom que deu até um pouco de couro. E aí eu já retomei a matança contra as tartarugas. Porque eu preciso de queratina, cara. Que eu avistei o drop do jogo. Então, tem vários drops que podem cair no mapa, de várias cores. O mais lixo é o branco, que é esse aí. Eu abrindo ele,
ganhei uma calça. Obrigado, jogo. Aí eu decidi fazer as ferramentas de metal e construir essa forja. Estava eu farmando a Carbonems e do nada apareceu um espinossauro do lado da minha base. Esqueci que esse jogo é o jogo mais filho da puta de todos. Porque ele bota um espinossauro do lado da sua base e você tem que sobreviver. Porque senão ele vai destruir tudo e todos. Tudo que você construiu vai ser aniquilado por um ser inútil. Tendo esse bicho do meu lado, a chance dele vir pra cima de mim é muito grande. Então por isso que eu tenho que ir pra cima dele primeiro. Então eu tenho duas opções. Ou eu domo ele ou eu mato. Então fui eu, montei em cima do maldito e fui enfrentá-lo. Pois eu tinha que defender o meu território. Eu consegui acertar um golpe nele, porém ele foi mais esperto. Ele foi pra longe e esperou que a minha estamina acabasse. E assim eu fui esbagaçado pelo espinossauro. Revivendo ali na cama da base, eu já fui correndo tentar recuperar meus itens. Mas aquele safado daquele espinossauro ficou camperando meus itens. Dando uma esperada, ele se afastou um pouco, aí eu aproveitei e já peguei meus itens de volta. Cara, depois dessa morte, eu fiz como se fosse questão de honra. Eu vou domar esse espinossauro. Então, pra conseguir meu objetivo de domar esse espinossauro, eu precisava de outro pteranodonte, porque o meu... Eu comecei a farmar, até que eu consegui uma armadura melhor e as ferramentas de metal. Enquanto eu navegava pelas praias da ilha, eu avistei uma família de Triceratops e decidi torná-los meus amigos. Só que aqui eu não tinha reparado uma coisa. Eu estava morrendo de frio. E na primeira chifrada do Triceratops eu já fiquei na bosta. E tive que ir embora. Só que aí, meu amigo, eu não podia deixar assim. Eu olhei pra trás e vi ele fugindo. Eu falei, é agora. Foi apenas uma flechada e o bicho foi ao chão. E agora é só esperar. Depois de um tempinho ali esperando, ele finalmente foi domado. Já domei os filhotes dele e já voltei pra base. Eu organizei ali a família Triceratops perto da base e dei o nome de Chifrão. E pra finalizar, eu domei um pteranodonte que tava ali do lado da base. Cara, depois de tudo isso, eu voltei pra base pra me preparar pra domar ele. Só que aí, o meu jogo simplesmente fechou. E aí, cara, a gravação final corrompeu. Sim, eu perdi eu domando ele. Bom, mas resumindo o que aconteceu, ele tava no meu cangote já e sendo atacado por piranhas. Sim, um bagre tava atacando um monstro. E eu aproveitei e dei umas 10 flechadas nele. Ele começou a correr. E dei mais as 2 flechadas, ele caiu. Eu pensava que ia ser bem mais difícil, mas como ele era nível baixo, ele caiu com poucas flechas, graças a Deus, então não teve nenhuma baixa. E tá aí uma ceninha que depois eu gravei ele na base aí. Esse jogo fecha muitas vezes, então aquele de eu perder a gravação era esperado. Então eu pedi desculpa pela perda da gravação aí. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como é jogar esse jogo no PlayStation. Eu passei um pouco assim sobre a minha visão sobre o jogo. Bem, esse foi o primeiro vídeo do canal. Então é a primeira vez que eu tô editando um vídeo grande, então a edição deve ter ficado uma bosta. Mas obrigado por me dar um pouco do seu tempo. Vai, Sandu!